Você já ouviu falar da Inconfidência Mineira? A Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira foi a revolta de caráter separatista que estava sendo organizada na capitania das Minas Gerais no final do século XVIII. Essa revolta foi organizada pela elite socioeconômica de Minas Gerais e acabou sendo descoberta pela coroa portuguesa antes de ser iniciada. Então, para entendermos melhor, o assunto pode ser separado em 5 tópicos. A capitania de Minas Gerais era a mais rica do Brasil, por conta da extração de ouro e diamantes da região. A exploração trouxe uma grande riqueza e fez Minas Gerais prosperar e crescer. A atenção da coroa portuguesa sobre sua capitania mais importante era redobrada, e no século XVIII, a relação entre os habitantes da capitania e a coroa começou a demonstrar sinais de desgaste. Outras revoltas aconteceram, mas não tinham o objetivo de separar a capitania da coroa portuguesa. A partir da segunda metade do século XVIII, a política fiscal de Portugal em relação à colônia tornou-se mais rígida. Portugal, governado pelo Marquês de Pombal, ordenou o aumento da cobrança de impostos no Brasil como forma de financiar a reconstrução de Lisboa. Você sabe quais foram os participantes nessa revolta separatista? Bem, a Conjuração Mineira foi uma conspiração organizada pela elite socioeconômica da capitania das Minas Gerais. Nas palavras das historiadoras Lilia Schwartz e Heloísa Starling, o grupo que formava os conspiradores da Conjuração eram pessoas que tinham laços familiares, de amizade ou econômicos, que os vinculavam com a cúpula da sociedade das Minas. Elas também destacam que, apesar de ser formado majoritariamente por membros da elite socioeconômica, o grupo era composto por pessoas dos mais diversos ofícios, tais como poetas, cônegos, engenheiros, médicos, militares, comerciantes e etc. O membro da conspiração de situação econômica mais humilde era Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, comandante da tropa que monitorava a estrada, Caminho Novo, que ligava o Rio de Janeiro a Minas Gerais. Ele, por sua vez, foi um dos membros mais participativos da conjuração. Agora a gente vai falar das causas da Inconfidência Mineira. Assim como toda revolução, há algum motivo para aquilo ali estar acontecendo. Não é algo espontâneo que vai surgir do nada a ideia. Não, é algo que há algum motivo. E ela é o resultado da insatisfação da elite econômica da capitania das Minas Gerais com a política fiscal imposta pela coroa portuguesa, que é algo que foi discutido todo o século XVIII. E não se sabe o período exato em que a elite começou a conspirar contra a coroa. Mas a gente tem a teoria de que começou na volta assim, de 1780. Os envolvidos com essa revolta tinham em mente que os impostos cobrados por Portugal eram excessivos, mas também estavam imbuídos de outros ideais, como a separação de Minas Gerais e sua transformação em uma república. Aqui é importante a gente chamar a atenção para um fato. A conjuração foi um resultado do ressentimento, mas também da percepção de que as Minas Gerais tinham condições de existir sem a presença de uma coroa controladora. O que defendiam os inconfidentes? Em geral, podem ser resumidas nos seguintes pontos: proclamação de uma república aos moldes dos Estados Unidos, realização de eleições anuais, incentivo à instalação de manufaturas como forma de diversificar a produção econômica das Minas Gerais, e a formação de uma milícia nacional, composta pelos próprios cidadãos de Minas Gerais. Na questão do trabalho escravo, não existia um consenso entre os inconfidentes. Assim, alguns defendiam a libertação dos escravos, mas outros defendiam a permanência da escravidão caso a capitania alcançasse sua independência. Como terminou a Inconfidência Mineira? A prisão e julgamentos de todos os seus participantes, não tendo chegado a passar de fase do planejamento, já que os Inconfidentes foram traídos por Joaquim Silverião dos Reis, que espionou seus companheiros e os vendeu para a coroa pelo perdão das suas dívidas. Inicialmente, todos haviam sido condenados à morte, mas esta punição foi amenizada por decisão de Maria III, a Pia, ou seja, piedosa. Então, Rainha de Portugal, tendo sido mantida a execução apenas de Tiradentes, o único dentre os inconfidentes que não tinha origem nobre ou posição social de destaque.
Você já viu o famoso quadro de Pedro Américo, Tiradentes esquartejado? A arte foi feita em 1893, após o Brasil ter se tornado uma república. Veja um pouco mais sobre esta obra. Um pouco sobre o quadro. O quadro foi concebido originalmente como o último de uma série de 5 outras obras sobre a Conjuração Mineira, que nunca foram concluídas e talvez seja o retrato mais emblemático do herói já feito. Embora tenha recebido críticas mistas e sido rejeitado quando inicialmente foi exposta. Atualmente, o quadro se encontra no Museu Mariano Procópio, em Juiz de Fora. A pintura retrata o corpo em pedaços de Tiradentes após seu enforcamento e esquartejamento.